No vídeo anterior eu falei sobre como a igreja em Atos se reunia, a simplicidade, a comunhão, partir do pão, a perseverança no ensinamento do evangelho e, acima de tudo, o quanto eles eram tomados por um temor, por uma generosidade e uma misericórdia impressionante. Assim vivia a igreja em Atos dos Apóstolos. Agora, como eu disse nesse mesmo vídeo anterior, nem tudo são flores. Em todos os momentos da história onde nós encontramos pessoas envolvidas, a tendência é, volta e meia, alguém fazer de uma maneira errada, uma não compreendeu o propósito, a outra só está frequentando porque tem gente que ela gosta e assim por diante. Então é algo inevitável, né? Onde tem pessoas, a tendência é que, volta e meia, alguém se perca. E a igreja, a história da igreja, ela é interrompida nessa sequência quando a gente chega no capítulo 5 do livro de Atos. Porque se você ler o capítulo anterior, o 4, você percebe que coisas belíssimas estavam acontecendo, né? Até ao ponto de narrar que um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade e entregou aos apóstolos para que os apóstolos pudessem dividir com outros. Mas quando chega no capítulo 5, nós encontramos essa história sendo brevemente interrompida, e eu imagino que esse evento único que foi narrado, né, não é algo que você encontra com frequência no Novo Testamento, isso aqui é um evento isolado, único. Eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse, e o médico Lucas, que está narrando o livro de Atos, ele deixou, ou narrou, registrou esse acontecimento exatamente para que nós possamos entender algumas lições. Bom, trata-se de um casal chamado Ananias e Safira. Provavelmente você já ouviu falar desse casal. Segundo o capítulo 5 de Atos, um homem chamado Ananias e a mulher chamada Safira, a esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, a sua mulher também, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você em pensar em fazer uma coisa tão absurda? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e que tinham acontecido. Então os moços ali presentes envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha só, pessoal, como eu disse no início desse vídeo, esse é um acontecimento único, que a gente vê um evento isolado na história da igreja, mas nos traz muitas lições. Eu já vi erroneamente muitos pastores pregando isso aqui, dizendo: tá vendo? Deus cobrou daquele que não quis contribuir, daquele que não quis dar o dízimo, dar a oferta na igreja. Ora, essa é uma interpretação totalmente equivocada, porque não é disso que o texto trata-se. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Deus não cobrou e não matou Ananias e Safira, eles não morreram porque não deram o dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Primeira coisa que nós precisamos entender: em nenhum momento você vê os apóstolos cobrando isso, botando como a regra o fato de que as pessoas deveriam vender as suas propriedades e dividir com as outras ou compartilhar aquilo que elas tinham. Isso não era uma regra. Os apóstolos não estavam obrigando ninguém a fazer. Agora, como as pessoas estavam tomadas de um temor, é óbvio que elas queriam repartir. Quando você é tomado de gratidão, alcançado pela graça, tudo que você quer fazer é compartilhar, é dividir, é participar outras pessoas e tudo mais. E as pessoas começaram a fazer isso. O Barnabé vendeu uma propriedade que tinha e entregou aos pés dos apóstolos para que eles dividissem com outros irmãos necessitados. Agora, o problema desse casal, Ananias e Safira, é que eles viram nisso tudo uma possibilidade de fazer um marketing pessoal. Vejam só onde entra o problema. Ninguém era obrigado a contribuir, ninguém era obrigado a entregar isso aí e abrir mão daquilo que era seu. Os apóstolos não colocavam isso como regra. Agora, os próprios
né, o próprio casal, Ananias e Safira, eles ofereceram e eles mentiram a Deus, porque eles venderam a parte, a propriedade por um valor, né, e entregaram apenas uma parte daquele valor como uma maneira de dizer, olha, estamos dando uma grande contribuição. Começaram a usar aquilo que estava acontecendo de uma maneira tão suave, tão bonita, de uma maneira tão espontânea, eles passaram a fazer uma publicidade, um marketing pessoal disso. Vocês estão vendo onde é que está o problema? Eles venderam, vamos supor, venderam lá por R$200 mil, né, aquela propriedade. Entregaram lá R$100 mil, uma suposição, ficaram com a outra parte e disseram, vejam, isso foi tudo que a gente conseguiu. Vocês perceberem que até naquele tempo as pessoas já usavam a fé, já usavam o evangelho para fazer barganha, para vender uma imagem daquilo que elas não são, para tocar trombeta quando estão fazendo algum tipo de boa ação. E tudo isso diante de Deus é inútil, porque isso não é mentir a homens, é mentir ao próprio Deus. E é por isso que quando o Ananias chegou, entregou aquele valor, Pedro ainda perguntou para ele, Ananias, isso foi tudo que você conseguiu? Ananias afirmou a mentira diante de todo mundo, dizendo que sim, foi tudo, sendo que ele havia pegado a parte guardada, ele havia mentido para Deus. E aí, quando a mentira foi descoberta, ele caiu e morreu na hora. Os homens que ali estavam levaram ele para fora daquela congregação. 3 horas depois, provavelmente, ela não tinha informação do que tinha acontecido. Naquele tempo não tinha os grupos de WhatsApp para ninguém postar nada. E a Safira chega, e quando ela chega, Pedro ainda dá uma chance para ela, perguntando, veja, o seu marido vendeu a propriedade, entregou o dinheiro aqui, o valor é esse mesmo. E ela confirmou a mentira do marido, dizendo que sim, aquele era o valor, sendo que ela sabia que uma parte tinha ficado retida com eles. Naquele mesmo instante, ela também caiu e morreu por causa de ter mentido não a homens, mas ter mentido a Deus. Então aqui a gente fica vendo das várias lições que nós podemos tirar. Isso nos leva a pensar, por exemplo, sobre os atos devocionais que nós temos. A nossa entrega, a nossa adoração, a nossa vida. É só um marketing para mostrar para outros, ou nós de fato estamos vivendo aquilo que nós estamos aprendendo? Porque a grande ideia que eu quero passar para você é que a nossa devoção, a nossa caminhada, o nosso agir como discípulos de Cristo não pode ser apenas dentro de uma congregação para que isso fique validado entre outras pessoas, para que as pessoas, de certa forma, elas nos aplaudam por aquilo que a gente está fazendo, elas reconheçam o nosso valor. O nosso caminhar, o nosso agir na vida tem que corresponder ao nosso agir dentro dos nossos ajuntamentos, entre as pessoas que congregam conosco. A nossa caminhada tem que ser totalmente clara. E o que a gente mais vê acontecendo é isso. As pessoas, por isso que Jesus, quando ele foi falar sobre oração, sobre jejum, sobre esmola, ele fala sobre discrição, porque um dos sinais da virtude é exatamente agir com discrição. Vocês lembram quando Jesus falou sobre oração? Quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, eles oram apenas com o propósito de serem vistos pelos homens. Já receberam a recompensa. Quanto a vocês, não. Quando forem orar, entrem para o quarto, fechem a porta, orem ao Pai em secreto. Da mesma forma, ele fala sobre a esmola. Quando der esmola, não precisa ficar tocando uma trombeta para que as pessoas vejam, não. Que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Tudo isso é exatamente para que o seu ato devocional, a sua caminhada, o seu ser discípulo de Jesus, seja algo que acontece em todos os lugares, em todas as circunstâncias, independente de qualquer situação. O que aconteceu com Ananias e Safira foi porque eles começaram a mentir a Deus para ficar bem com todo mundo, para as pessoas aplaudirem a atitude dele, começaram a mostrar-se os santos, né? E aí eles foram fulminados pela ira de Deus naquele momento, eles foram mortos, né, diante daquela situação e diante da congregação. Eu acho que isso tem muito a nos dizer. Na sequência desse texto, o escritor de Atos diz que todos se encheram de temor. E é o que nós devemos fazer também, nos encher de temor. Será que a nossa conduta cristã é uma conduta que tem a ver com a vida, onde eu trabalho, na escola? Eu não posso desassociar isso. Eu não posso vestir uma máscara para frequentar uma reunião. Para entrar em uma igreja, eu vou me camuflar para todo mundo achar que eu sou bacana. Quando eu saio no outro dia, fora do culto, lá fora, eu trato as pessoas de qualquer jeito, eu minto, eu roubo, eu faço tudo isso aí. Não. A nossa vida com Cristo, ela é inseparável do nosso cotidiano. É isso que esse casal não percebeu. Eles achavam que dava para barganhar. Dá para lá fora pegar o dinheiro e na congregação se passar
por misericordiosos e santos, pagaram um preço altíssimo por isso. Abraço para você, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, envie aí a sua sugestão de temas e a gente vai fazendo aqui o que a gente pode fazer durante esse período em que nós estamos postando uma série de vídeos sobre sair do sistema religioso e continuar congregando ao nome do Senhor. Um abraço, tchau, tchau.